Eu vou começar por ler aqui um texto que tem o título Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E depois, quando acabar o texto, fazer a reflexão, eu vou passar para a história do livro Céu e Inferno, onde vamos ter um exemplo prático de egoísmo e do orgulho e as suas consequências. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus 11.25. Isto aqui foi uma passagem do próprio Jesus falando. E vamos entender, os Espíritos vão explicar o que é que Jesus quis dizer com isto. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais capazes aparentemente de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinónimo de empáfia, dono da verdade, ou seja, uma questão orgulhosa, aquele que achava que sabia tudo. É por isso que Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e humildes que se inclinam diante da sua glória. Assim acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se que os Espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humildade e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe, para poderem aceitá-lo e ficar muito felizes em conduzi-los assim. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus e não o acaso na mão que atinge o seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente conforme os indivíduos. Não é o incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer ou o que dizer. Se quiserdes me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, porque isto é o que me convém. Muitas das vezes as pessoas pensam assim. Querem que Deus se manifeste do jeito delas, no tempo que elas quiserem, porque elas querem fazer imposições a Deus. E não é assim que funciona. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os Espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetam às suas exigências. O que diriam se o mais simples de seus servidores quisesse se impor a eles? Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não os que se acreditam maiores do que ele. Não poderia Deus mostrar-lhes pessoalmente fatos sobrenaturais na presença dos quais o incrédulo mais endurecido se convenceria? Sem dúvida poderia, mas que mérito teriam eles e, aliás, de que isto serviria? Não os vemos todos os dias negarem-se à evidência e até mesmo dizerem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa a sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira e, como médico hábil, Deus corrige primeiramente o orgulho, não abandona seus filhos perdidos, sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria, e então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços e, como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Muito bem, o orgulho e o egoísmo, Allan Kardec e a doutrina espírita, o conhecimento dos espíritos, eles sempre falam acerca desse assunto, que é a maior barreira que impede o ser humano de evoluir, impede até mesmo o contacto com Deus Criador. É como se fosse uma barreira que ele cria, porque é uma barreira de baixa densidade energética que ele cria para si mesmo, que o faz achar melhor que os outros, faz achar melhor que Deus, ou muitas das vezes acha-se superior a essas ideias e nega a própria ideia de Deus e da divindade, não reconhece as leis divinas, não consegue ver para além do seu orgulho
e é como se fosse um cego. Ele está cego para a luz. Isso acontece com grande parte da humanidade. E entram pelos caminhos da incredulidade, da dúvida. Não acreditam, não sentem dentro deles. Porquê? Estão cheios de orgulho, estão cheios de si mesmos. Se lançassem um olhar sobre as obras da natureza, facilmente veriam que tudo é regido por um mecanismo sábio, uma sabedoria profunda e que não pode ter vindo do acaso. Não existe efeito sem causa, não é verdade? Para haver um efeito teve que haver uma causa que o produziu. Exatamente a mesma coisa em relação ao universo, em relação à natureza, em relação à vida. Todas essas coisas são efeitos que tiveram uma causa que os criou. Não existe o acaso, como muita gente pensa. Foi o acaso que criou o universo, que criou a natureza, criou os animais, as pessoas. O homem, a criação, não é um acidente biológico. É algo programado. Existem leis que regem e que harmonizam toda a vida que existe, seja nos diversos universos, nas diversas dimensões, seja aqui no nosso planeta. Então o orgulho é uma venda que o homem coloca sobre os seus próprios olhos e que faz com que não o permita ver. Ele é como se fosse um cego, é um cego para a luz, está envolvido nas trevas da sua própria ignorância. E outra coisa que os Espíritos falam, e que Jesus sempre esclareceu acerca disso, dando um exemplo, é que sem humildade, as portas da sabedoria, o conhecimento superior e das coisas espirituais, das coisas para além da matéria, metafísicas, não se abrem para o homem, não chegam até ele, enquanto ele não tiver a simplicidade, a prática da humildade, porque o orgulho também é outra barreira que ele coloca a que esse conhecimento superior venha até ele, para que ele se abra de coração a esse conhecimento superior. É por isso que Jesus fala e rende graças a Deus, como lemos no texto, por Deus ensinar essas coisas aos pobres e aos pequeninos e, digamos assim, ocultá-la àqueles que são supostamente sábios, que são cientistas, que são filósofos, mas que estão cheios de orgulho e que acham que por si mesmos conseguem responder a todas as coisas. Então é isso. Jesus rende graças àqueles que são humildes e estão abertos no coração para receber a mensagem de Deus, a lei divina em sua vida. E para isso é preciso praticar a humildade. Quase todas as nossas ações negativas da humanidade têm duas causas principais. Se cada um de nós começar a pensar seriamente sobre isso, até mesmo algumas coisas que nós possamos ter feito em nossa vida, vamos ver que muitas delas são motivadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Eu vou dar aqui alguns exemplos muito simples. Às vezes nos revoltamos quando alguém nos dá uma ordem. Seja o patrão, seja alguém em casa, seja alguma coisa assim, surge uma certa revolta e incómodo interior. Porquê? Orgulho. É só um exemplo. Tem certas situações, no nosso dia-a-dia, tem muitas situações assim, dessas. Quanto maior orgulho, mais o homem está propenso à queda espiritual que não lhe permite ascender espiritualmente. Se olharmos um pouco e vermos a situação da humanidade, também vamos encontrar questões de egoísmo e de orgulho. Por exemplo, porque existe pobreza, porque existe miséria, porque existem os países africanos, o continente africano, onde em alguns países de África as crianças morrem de fome. Alguns dizem que o excesso de população estava sobrelotado, mas isso não é verdade. O alimento não chega lá, a tecnologia não chega lá para desenvolver esse país, porque há um imenso egoísmo das nações mais ricas. Estou falando da Europa, do Ocidente, dos Estados Unidos, Canadá e por aí fora. Então não chega lá o desenvolvimento, não chega ao conhecimento, não chega aos meios de produzir em massa os alimentos. Porquê? Porque não há interesse, é egoísmo. Esses países depois são roubados, são explorados pelos países mais ricos, colocam lá corporações, roubam os minérios, o ouro, os diamantes, e seja o que for, roubam as florestas, roubam a madeira. Vejam como tudo é motivado pelo egoísmo e pelo orgulho. Egoísmo porquê? Porque não pensa nos outros. E orgulho porquê? Porque quem está à frente desses governos nos países ocidentais acha que é superior. E ao se achar superior, acha que pode maltratar os outros, ignorar e agir com indiferença. Então vejamos, é sempre o egoísmo e o orgulho. Quando nós vamos na rua e vemos alguém em dificuldades e podemos dar um auxílio e ignoramos, estamos a ser egoístas. E isso também nasce do orgulho. Porquê que ignoramos? Talvez a gente ache, dentro do nosso íntimo, que nós somos superiores. Não tem nada a ver com isso. Vejam como tudo tem por base o egoísmo e o orgulho. Então é muito importante terem atenção a isso. Fazer um estudo da nossa personalidade, do nosso dia-a-dia, qual é a maneira como nós pensamos, falamos, qual é a maneira como nós agimos, e se nós mesmos não estamos a agir com egoísmo e com orgulho, porque isso é um entrave
para o nosso progresso espiritual. E se nós queremos realmente evoluir e aproveitar este tempo enquanto estamos aqui encarnados, porque aqui é só uma passagem, ninguém vem aqui para ficar, para servir de semente, é uma passagem. Nós somos espírito imortal. E acabando de desencarnar aqui, o corpo físico morre, continuaremos a viver e possivelmente a encarnar no futuro aqui neste planeta ou em outros. Então, neste aspecto, a humanidade também precisa sair do medo da morte. Isso é uma coisa que lhe traz, entorpece, lhe obscurece a sua própria mente e lhe impede de evoluir. O medo paralisa as forças da alma. Temos de ter muita atenção em livrar-nos do medo. A morte em si é apenas uma passagem. Isto aqui é apenas uma roupa. O meu corpo é apenas uma roupa que o meu espírito utiliza como ferramenta para o meu ser espiritual evoluir. Então, é apenas uma passagem. Não nos apeguemos muito às coisas da matéria e entendamos esse processo, porque todos nós vamos partir para o outro lado e a vida continua. Por mais que rejeitem essa ideia, por mais que tenham dúvidas em vosso coração, essa é a realidade. Você vai sempre encontrar a vida e nunca a morte. Não existe a morte. Existe apenas a morte física, mas o nosso ser espiritual sobrevive porque essa é a nossa essência. E também outra questão. Se queremos a sabedoria superior, temos que abrir o coração, reconhecer o poder de Deus, reconhecer o poder que criou tudo, inclusive a nós. Se nos mantemos numa questão orgulhosa de incredulidade, de negação, para com esse poder que está todo à nossa volta, basta abrir os nossos olhos com humildade, vamos reconhecer o poder de Deus em todas as coisas. Na natureza, simplesmente numa ave, observando uma praia, observando uma árvore, por exemplo, o sorriso de uma criança, em qualquer lado está a presença divina. Basta a pessoa ter humildade de abrir-se o coração e reconhece que tudo está administrado por essa sabedoria. Não existe acaso, não existe caos, como alguns falam. A vida não é caos, é o contrário. O sinónimo de cosmo é harmonia. O cosmo é harmonia. Então, se vivermos com egoísmo, com orgulho, o nosso cosmo interior não vive em harmonia e não vive em harmonia com as leis do universo, com as leis de Deus. Então, isso é um grave problema para a nossa própria evolução espiritual. Se continuarmos com atitudes, pensamentos de orgulho e de egoísmo, vamos continuar na roda de Sansara. Iremos continuar a encarnar aqui sucessivamente, até aprendermos essas lições. E enquanto a humanidade continuar com essa teimosia de criar castas, de criar grupos secretos que se acham melhores que os outros, só porque tem um cargo na política, na banca, nas finanças, na religião, ou muitas vezes numa empresa, seja o que for, já se acha melhor que os outros. Entenda uma coisa, representar um papel social, seja a nível hierárquico maior, não significa que você seja superior a outra pessoa. Significa que você está desempenhando um cargo, um papel, mas não faz você uma pessoa melhor que a outra. Então, tem muitas pessoas que isso dá-lhes a volta à cabeça. Então não desenvolvem a humildade. Obtêm algum poder, obtêm algum dinheiro, obtêm alguma riqueza, já lhes sobe à cabeça e já vivem de nariz empinado, digamos assim, né? Rejeitando as outras pessoas, já não sendo educado, já não falando com toda a gente, já deixam de ter aquela empatia uns com os outros, enfim. E só para resumir esta parte do texto, se não abrirmos o nosso coração e reconhecermos a paternidade ou maternidade divina, as duas polaridades de Deus, se não reconhecermos que estamos sob o seu poder, sob a sua lei, que existe e que tudo no cosmos tem ordem, tem lei, tem quem administre, a sabedoria superior não vem até nós. E quando eu falo sabedoria superior, não é só aquela sabedoria ou aquele conhecimento que se aprende nas escolas, que nos ensinam, que é apenas um conhecimento intelectual. Apenas enchem a nossa cabeça de um conhecimento intelectual e que na maioria das vezes a pessoa nem sequer vai utilizar na sua vida adulta e a maior parte das coisas as pessoas acabam por esquecer. Não é esse tipo de conhecimento, é o conhecimento da alma, é o conhecimento do espírito, é o conhecimento do que é que estamos aqui a fazer. Qual a nossa verdadeira missão, qual o objetivo do ser humano, porque é que ele está aqui, porque é que ele sofre, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, como é que foi o passado da humanidade, o que é que houve antes de nós, o que é que causou as quedas das civilizações, que ensinamentos poderemos aprender daí, como isso nos pode ajudar a evoluir, qual é que é a nossa origem cósmica, por exemplo, qual é que é a nossa constituição interna e energética, espiritual. Se você fizer esta pergunta, que eu acabei de explanar aqui, a maior parte das pessoas não sabe responder. As pessoas vivem aqui quase como se fossem robôs.
Elas comem, dormem, se reproduzem, acordam todos os dias para ir trabalhar, vão para casa, entram na mesma rotina, passam uma existência inteira vivendo quase como um robô e sem ter resposta para a maioria dessas questões que eu acabei de falar atrás. Não sabem qual é o propósito delas aqui. Não sabem o que estão aqui a fazer. Para elas o mundo é um caos e nada faz sentido. E muitas das vezes a maior parte da humanidade não procura as respostas. É por isso que existe a inversão de valores na nossa sociedade. Porque as pessoas estão totalmente invertidas nas suas procuras. Estão procurando alguma coisa que lhes possa satisfazer interiormente, mas não sabem o quê. Então se entregam a todo tipo de vícios, de condutas impróprias, que nós temos visto muito agora nos últimos anos. Isso é apologia, é propaganda, é manipulação para destruir a família. A família é a base da sociedade, então tem propósitos de manipulação e os movimentos que têm sido criados, que nem vale a pena falar aqui o nome, toda a gente sabe do que é que eu estou a falar. Ou seja, tem havido uma enorme inversão de valores e as pessoas não estão querendo assimilar o conhecimento espiritual, porque ele está disponível, pessoal. Está aí, não é mais segredo. Aquela história que nós ouvimos muitas vezes, ninguém voltou do lado de lá para falar como era. O plano espiritual é mentira. Isso é completamente mentira. A doutrina espírita foi todo um conjunto de entidades espirituais do outro lado da existência, no plano astral, que nos vieram trazer toda a informação que existe vida para além do que os seres humanos consideram a morte. Existe todo um mundo que está à nossa espera. Foi de lá que nós viemos antes de encarnar aqui no corpo físico. E é para lá que nós voltaremos outra vez. Então, isso não é verdade. Essa informação está disponível. Tem as psicografias, tem os livros, tem os vídeos. Tem reuniões espíritas de desobsessão, tem reuniões de materialização, onde cada um, com os seus próprios olhos, pode ver a manifestação dos espíritos, através de movimentação de objetos, através de materialização de mão, até mesmo a materialização do próprio ser espiritual. Muitas vezes fica visível a olho nu, por exemplo. E para além disso, muitas pessoas têm mediunidade e muitas delas nem sequer se dão conta. E muitas vezes é normal, já viram um espírito, já viram algum familiar que faleceu, já viram alguém, um amigo, já sentiram a presença de alguém, por exemplo. Isso é muito normal, é completamente normal. Não tem nada de fantasmagórico e de assustador, porque essa é a nossa essência, a essência espiritual. Na maior parte das vezes, se nós pudéssemos ver, tivéssemos vidência espiritual, nós íamos ver exatamente aqueles nossos entes queridos, aqueles nossos familiares, do mesmo jeito que eles eram quando estavam aqui encarnados. Com o mesmo aspecto, com a mesma cara, com a mesma forma corporal, exatamente igual. É só por dizer que a energia de que eles são revestidos, quando estão desencarnados, se livraram do corpo físico no processo que chamamos de morte, a energia é mais elevada, a vibração da energia do seu corpo espiritual, e isso faz com que, em estado normal, os nossos olhos não captam. Por os nossos olhos não ver, não quer dizer que não exista. Tem muitas coisas que não vemos e existem. Os raios ultravioletas, nós não vemos, eles existem. Por exemplo, tem muitos gases que nós não vemos na atmosfera e, na verdade, eles existem. Só fomos detectar quando os cientistas criaram instrumentação que lhes pudesse detectar certas partículas, certos gases, por aí fora. Então, sejamos humildes para receber toda essa informação de coração aberto. Porque quanto mais formos orgulhosos e egoístas, mais... dizendo de maneira normal, seremos burros, literalmente burros e cegos para a verdade e para a verdadeira sabedoria. E é o que acontece com a maior parte das pessoas. Por exemplo, quem tem cargos de grande conhecimento, eu falo de cientistas, filósofos, estadistas, por exemplo, engenheiros, pessoas que têm trabalhos técnicos que precisam de grande conhecimento, muitas das vezes deixam-se levar pelo orgulho. E rejeitam a própria divindade, rejeitam a ideia de Deus. Eles acham que por eles mesmos conseguem responder a todas as coisas. Por exemplo, quem da humanidade já criou um Sol? Ou criou um planeta? Talvez muitas das pessoas nem sequer tenham informado. Mas só na nossa galáxia, que é uma, a Via Láctea, existe bilhões de estrelas, pessoal. Bilhões de estrelas. Imaginem só, qual é o homem que tem poder para fazer isso? Bilhões de estrelas. E reparem que cada planeta circula numa órbita certa à volta do Sol. Nem mais para trás, nem mais para frente. Matematicamente ele faz aquela circunferência ali. Alguns levam 1 ano, 2, outros levam milhares de anos para fazer essa volta à volta do Sol. Imaginem a matemática envolvida nisso, a sabedoria. Onde é que está o homem, o cientista que consegue reproduzir isso? Mas tem muitos cientistas aqui na Terra que acham que sabem tudo, que podem reproduzir tudo. O que esses cientistas fazem é apenas explicar aquilo que já foi criado por Deus. É exatamente isso. E as criações que eles inventam, ou que eles acham que inventam, é apenas transformações de uma energia que já foi criada pelo Criador. Por mais que imaginemos esse Criador como uma energia, como algo, é difícil de explicar para nós no nosso estágio de evolução.
É por isso que muitos desses cientistas, dessas autoridades, eles divulgam o materialismo, a incredulidade, o materialismo, e estão a divulgar ao mesmo tempo a ignorância para a sociedade. Qualquer um, basta abrir o coração com humildade, reconhece o poder de Deus em todas as coisas. E esta história está no livro do Allan Kardec, o livro O Céu e o Inferno, que tem um capítulo dedicado em que os espíritos relataram a sua situação no mundo espiritual e também as consequências que eles encontraram no mundo espiritual mediante a vida que levaram aqui na matéria física. Ou seja, levaram vidas de muito egoísmo, de muito orgulho, e quais as consequências que eles encontraram no plano espiritual e também nas encarnações futuras. Vamos ler uma história para termos um exemplo prático. Foi um relato do espírito dado à Sociedade Parisiense de Paris, a Sociedade Espírita. Tem o título Max, o Mendigo. Em 1850, eu estou a ler a partir do meu celular porque eu não tenho um livro físico aqui comigo. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade, que ele dissimulava procurando vender pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstância esta que o fazia rir sem agastamento. Porquê esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito sancionara. Talvez tivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos seus andranjos. Muitos anos depois da sua morte física, este senhor que mendigava pelas ruas vendendo almanaques, desencarnou. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho à filha do proprietário de um castelo, em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição, disse ele. Então, para nós entendermos melhor, depois do seu desencarno, de morrer o corpo físico, o espírito de Max apareceu à filha do proprietário do castelo, onde ele dormia. Quando ele estava encarnado, ele não tinha casa, ele dormia na estrebaria do castelo. Ele apareceu à filha do dono do castelo. Vamos ver o que ele falou. Agradeço ter-vos lembrado do pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessaste pelo pobre mendigo. Já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Há cerca de século e meio era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vássalos, porque os julgasse animais de trabalho, destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos para proverem às minhas dissipações. Surdo às suas queixas, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me os caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter, de fato, experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou. Nenhuma prece por mim se fez a Deus de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. E como é terrível a maldição dos prejudicados! Pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse às suas vistas, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram para sempre dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Então, quanto eu daria por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Cansado, por fim, ao preço, qual viajante que não obriga o termo da jornada, exclamei: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará esta situação horrível?
Então uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse: quando quiseres. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei: dizei-o que a tudo me sujeitarei. É preciso arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. E eu me humilhei e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes pouco a pouco mais benévolos acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero dava lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças de minha alma. A voz acrescentou: príncipe, ao que respondi: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, e se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Mas vejam a situação do orgulho, do egoísmo, de ter poder, de ter riquezas, cometeu todos os vícios, desprezou todas as pessoas que estavam à sua volta, até mesmo daqueles a quem servia. Rejeitou Deus, rejeitou a vida pura, a vida alegre, a vida que vale a pena ser vivida. E olha a situação espiritual em que caiu. Aqueles a quem ele humilhou perseguiam-no no plano espiritual. Ele não tinha paz onde quer que fosse, era sempre perseguido pelos aqueles a quem ele ofendeu, a quem ele prejudicou. Vejam os resultados do egoísmo e do orgulho. Continuando, alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador do campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebia uma migalha de pão. Feliz quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me de Senhor Conde. Durante o sono aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente em existência passada, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E, quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Aqui está, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todo o nosso agir, todas as nossas ações têm consequências espirituais e também para as encarnações futuras. Vejamos o exemplo deste senhor, o Max, que nasceu em família pobre, perdeu a família cedo, aos 40 anos ficou paralítico e não tinha como ganhar a vida através do seu trabalho, teve que mendigar pelas ruas onde antes, na encarnação anterior, era o seu castelo e onde antes ele era senhor. Vejam bem que na encarnação anterior ele era o rei, era tipo algum rei, algum príncipe, algo assim, vivia no castelo e toda a gente lhe servia. E nesta encarnação que ele relata, ele viveu na maior das pobrezas. Vejam os resultados das más ações, do desrespeito para com os outros, do desrespeito para com Deus, do mau uso do dinheiro, do poder e das más ações. Resultaram nessa situação. Ele veio como uma pessoa pobre, passando as maiores dificuldades para resgatar ou para se harmonizar perante as leis divinas e poder beneficiar todos aqueles a quem ele prejudicou. É bem possível que ele, nesta encarnação que viveu como mendigo, ajudou muitas pessoas a quem ele, com certeza, deve ter prejudicado em existências anteriores. Então veja, não importa se você agora tem riqueza, se tem poder, o que você precisa ter cuidado é com o uso que faz disso. Não tem mal ser rico, não tem mal ter riqueza, até é uma coisa muito boa, é ótimo, nos ajuda imenso, mas não deixar que isso suba à cabeça de maneira que comecemos a desrespeitar as outras pessoas e que vivamos com o nariz empinado e que façamos abuso do poder, maltratando os outros, subindo na vida à custa dos outros. Isso vai trazer consequências espirituais. Basicamente o que estamos fazendo é contraindo karma. Exatamente, teremos que responder por tudo aquilo que criamos. Essa é uma lei da vida. A semeadura é livre, ou seja, somos livres para conduzir a vida da maneira como quisermos, mas somos escravos das consequências daquilo que criamos.
Então, se somos escravos das coisas que criamos, pelo menos que criemos coisas boas para a nossa vida e para os outros que estão ao nosso redor. Porque senão temos que depois resgatar e harmonizar isso no plano espiritual, nos humilhando, muitas vezes pedindo perdão àqueles a quem prejudicamos e vivendo situações complicadas em existências futuras. Quem tem a missão da riqueza tem um papel importante a desempenhar na sociedade. Tem dinheiro e tem poder para fazer evoluir a sociedade, para criar emprego, para ajudar outras pessoas a ter um meio de se sustentar. Então, isso é uma missão divina. Tudo o que vai para além disso já vai trazer problemas para a nossa evolução espiritual. Está terminada a nossa aula. Eu quis trazer um exemplo prático do que faz a soberba, o orgulho, o egoísmo, como atrasa o progresso espiritual, como os espíritos, essência, somos espírito essência, e como isso também cria uma barreira para que nos aproximemos mais da criação, que nos aproximemos mais de Deus, a essência de todas as coisas. Sou grato pela vossa presença, por terem disponibilizado um tempinho vosso para estar aqui comigo, aprendendo sobre o Evangelho, sobre espiritualidade, sobre moralidade, sobre ascensão espiritual. Gratidão a todos. Até à próxima terça-feira. Desejo que tenham uma ótima semana. Até à próxima, pessoal. Tchau, tchau.